Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início a mais um podcast do Europa na Graça. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui para estar conosco. Em mais esse episódio número 8. Nós estamos aqui com o Jorge, nosso co-host, e o nosso convidado de hoje é o nosso querido pastor Antônio Fernandes, que ele é o pastor aqui na Igreja Videira, em Swindon, da rede inglesa, supervisor diário aqui da Inglaterra, escritor, entre outros talentos que nós vamos conhecer hoje. Então, seja bem-vindo, pastor Antônio. Obrigado, Dan. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receber. Prazer estar aqui com os irmãos nesse bate-papo e eu creio que todos aqueles que vão nos ouvir vão ser edificados aí pela graça do Senhor. Amém. Amém, amém. Pastor, nós queríamos voltar um pouquinho no tempo, né? e falar um pouco sobre a conversão do senhor. Né? Geralmente a gente gosta de começar o nosso podcast com essa pergunta, já virou tradição, né? Perguntar como é que foi assim, a sua conversão, o momento que o senhor reconheceu um chamado para o seu ministério, né? O casamento, assim, como é que foi? Se foi na mesma época? Se puder contar um pouco mais para a gente a sua história, esse início do senhor. Vamos lá. Você sabe, depois que a gente passa dos 40, dos 45, né? Tudo que você vai falar, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Todo mundo está nesse barco aqui. Mas glória a Deus por isso, porque a gente vai construindo uma história com o Senhor e eu tive o privilégio de me converter. Infelizmente, não na infância, mas quando jovem, me converti. Eu tinha por volta ali de 19 anos. E eu fiz o caminho inverso de muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas falam que a faculdade, principalmente no Brasil, por ser um ambiente, às vezes, de muita promiscuidade e tudo mais, é um local onde, às vezes, jovens cristãos se desviam. E eu, na verdade, me converti na universidade. Né? Eu venho de uma família que não tem background nenhum evangélico. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. E, na verdade, enfrentei muita resistência dos meus pais, principalmente da minha mãe, não aceitava a minha conversão, era uma pessoa muito tradicional e não aceitava que o filho tinha se convertido, estava indo numa igreja evangélica. Então, enfrentei muita perseguição dentro de casa quando eu me converti. E me converti através de um amigo, né, meu melhor amigo. Ele se converteu, ele já tinha, a mãe era evangélica, ele tinha um background evangélico, mas não frequentava a igreja. E aí, quando a gente chegou naquele momento do vestibular, um momento, às vezes, tenso, né, na vida do jovem, e aí é interessante que aí a gente se converteu numa igreja que eles faziam uma campanha para o vestibular. Eles faziam uma campanha de oração para jovens que estavam prestando vestibular. Uau. E foi assim que tudo começou. Que aí ele me chamou para ir lá receber oração, no desespero a gente vai atrás de oração, né? E ali, então, eu naquela agonia do vestibular, com receio de não passar, fui lá receber oração e foi a primeira vez, então, que eu pisei numa igreja evangélica, né? E aí foi o meu primeiro contato, eu achei interessante e tudo mais, mas aí não fiquei, fui algumas vezes nessa campanha do vestibular, e aí quando eu caí, passei no vestibular, a campanha funcionou, a oração funcionou, e quando eu caí na faculdade, tinha na faculdade uma das pessoas, eu caí justamente na sala de um jovem que era dessa igreja. Né? E aí ele acabou me consolidando, me levando para a igreja, e foi assim que tudo começou. Que legal. Agora, chamado foi uma coisa interessante, bem no começo da minha conversão, realmente eu senti um chamado da parte de Deus, o Senhor colocou uma fome no meu coração e a gente experimentou um mover de Deus, ou até eu chamaria dessa maneira, nessa igreja que a gente se converteu, eu juntamente com alguns jovens, a gente experimentou um mover de Deus, a gente sem ninguém falar, sem ninguém pedir, a gente fazia orações 5 horas da manhã, e
era um grande mover mesmo, assim, com muita sede do Senhor. E aí, logo no começo, o Senhor começou a falar ao meu coração, né? Que Ele tinha um chamado na minha vida, que Ele tinha me chamado ao ministério. E eu me lembro que um grupo, né, dentro desses jovens, um grupo de irmãos, dos principais líderes, das principais pessoas ali, todos foram chamados ao ministério, né? Desse Uau, grupo aí, era um grupo de mais ou menos 12 líderes. Se eu não me engano, acho que 8 deles se tornaram pastores, que legal. né? Eu entre um deles, né? E aí teve um contratempo, porque esse grupo de jovens muito sedento, e todos receberam um chamado, queriam ser pastor, mas essa igreja era uma igreja pequena, liderada, na verdade, por uma irmã que teve uma experiência com o Espírito Santo. Ela vinha da igreja evangélica tradicional, cristã evangélica, e ela teve um encontro com o Espírito Santo, começou a orar em línguas, aquela questão toda dos dons, acabou sendo expulsa da igreja por causa disso. Começou uma reunião na casa dela, e dessa reunião virou uma igreja. E foi Uau. nessa igreja que a gente se converteu, esse grupo de jovens. Entramos nos encontramos na faculdade, recebemos um chamado de Deus. Só que aí, nesse ponto, resumindo a história, ela mesma conversou conosco, né, e nos orientou, falando: olha, a nossa igreja não tem uma visão, nós não temos uma estrutura, não temos um seminário aqui, eu não tenho como dar apoio para vocês se vocês querem seguir no ministério tempo integral. Nós não temos essa visão aqui, nem eu sou tempo integral e tal. Então, se vocês querem isso, vocês precisam procurar algum outro ministério. Ela mesma nos Uau. aconselhou a isso. E aí, nós fomos orar, e o Senhor falou, né, conosco. Já estava na época em Goiânia, começando essa questão dos encontros, começando essa questão das células, lideradas, né, pelo pastor Aloysio, pela Videira de Goiânia, e a gente acabou caindo no encontro, conhecemos a Videira, e o resto é história, né? Decidimos ir para a Videira, esse grupo de jovens, acabamos nos tornando os primeiros líderes do movimento de jovens da Videira, quando ele começou, que era o movimento dos radicais livres, que o pastor Naor começou, e eu fui, então, o primeiro pastor ordenado, junto com o pastor Azemar e o pastor José Carlos, fomos os 3 primeiros pastores de jovens da Videira. Que legal, pastor. Olha Muito só. bom. E esses 3 e esses outros pastores também é o que vieram com o senhor da faculdade dessa outra igreja, que foi ordenado junto? Exatamente, Que exatamente. legal, hein? Exatamente. Fomos um grupo de uns 10 jovens lá para a Videira, e entre estes aí, 3 de nós acabaram se tornando aí, né, os pastores de jovens aí da Videira. Uau, Deus preparou todas as coisas, hein? Verdade. E a respeito da família do senhor, né? A esposa, os filhos. Nós sabemos que a esposa, principalmente na nossa igreja, tem um papel muito importante no ministério, né? A família, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas como eles influenciaram e influenciam na caminhada do senhor. Inclusive, até abri um adendo, a gente não estava combinado sobre isso, mas eu lembrei que agora que parece que o senhor tem uma história muito interessante na época do casamento também, não tem? Eu lembro de uma história do Então, senhor. Hã? mas tem Não sei se você quer falar sobre isso. tem várias histórias. Eu não sei qual que você está Na época exatamente. de casar, que o senhor parece que foi o senhor mesmo, que o senhor colocou no coração de casar, mas ainda estava assim naquela transição de sair da faculdade, não estava estruturado, né? Mas bancou que ia Verdade. casar, né? Acho que a história que você está se referindo é que eu e a minha esposa, a gente, primeira conversa que a gente teve, né, onde eu falei com ela do meu sentimento por ela. Nós éramos amigos, éramos parte desse grupo de jovens, dessa outra igreja, e aí a primeira Uhum. vez que a gente conversou, né, a gente já decidiu que ia casar, Rápido, hein? e decidiu que ia casar em outubro. Isso, acho que, se eu não me engano, isso era janeiro, uma coisa assim. A gente decidiu que ia casar em outubro. Isso na primeira conversa, né?
A gente era muito espiritual, às vezes, evidentemente, como todo jovem, faltava um pouco de maturidade, mas pelo menos a gente pendia para o lado bom, para o lado espiritual, né? E aí a gente botou na cabeça que Deus tinha falado que a gente ia casar em outubro e tal, e aí ninguém fazia a gente demover disso, inclusive a mãe dela não me perdoa até hoje por causa disso. Que eu fiz ela organizar um casamento em 6 meses, né? Uai, então, aqui, Aí, ó, ó. Falou da esposa, falou da falou da esposa, esposa. Parece que eu escutei meu nome. falou a sogra, falou a esposa, ela veio Estamos aqui. falando do casamento do senhor aí com o pastor. Sim. Lembrando do casamento. Deus abençoe, pastor. Então, Isso. então foi isso, né? Foi essa história aí que a gente realmente decidiu tudo muito rápido, né? Acabamos no final negociando para casar em dezembro. Teve um pouquinho mais de Ele tempo. honrou, né? Ai, Deus. Certo. E Mas você tinha me perguntado, né, na verdade, do papel, né, da família, da esposa Isso. nessa questão ministerial. É muito importante, né? A esposa, principalmente, é decisiva, né? É um fator decisivo. Tanto é que uma das coisas, voltando atrás aí, quando a gente começou a relacionar, eu e a Gabriela, né, realmente uma das coisas que nos motivou a relacionar é que eu tinha convicção que eu tinha um chamado pastoral e ela também tinha, né? Então isso foi uma coluna vertebral do nosso relacionamento desde o início, né? E graças a Deus, né, eu nunca tive, né? Pelo contrário, eu sempre tive uma esposa que me estimulou a buscar isso, né? Me incentivou a buscar o ministério, né? Como vocês sabem, a gente vai falar disso aí para frente, mas eu acompanho pastores, né? E no decorrer aí desses 25 anos de ministério, infelizmente, vi muitos tendo que desistir do ministério por causa da esposa, né? Ou muitos não podendo entrar no ministério por causa da esposa, né? Porque a esposa não apoiava, porque a esposa não queria, ou porque a esposa não participava, né? Então, infelizmente, a esposa ou ela vai ser aí um trampolim para você, ou ela pode se tornar, infelizmente, uma pedra de tropeço, e pela graça de Deus, a minha tem sido um trampolim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E já adiantando um pouquinho, né? Aí veio a família, vieram os filhos, né? Família abençoada. E como é que foi a decisão de vir para o Reino Unido? Quando é que vocês viraram a chave? Né? De falar assim, não, agora nós vamos sair do Brasil. Ou foi algo assim que foi oferecido, que não foi assim um desejo? Eu acho que Deus ele vai moldando, né, esse propósito dentro de nós, o nosso coração. Eu costumo dizer, né, que a gente anda com Deus é como andar com uma lanterna, né? Você às vezes não enxerga o quadro todo, não enxerga o final da estrada, mas você enxerga o próximo passo. E o importante é a gente dar a resposta certa e dar o próximo passo, né? E eu me lembro, né, que na minha vida toda, na minha história, mesmo do meu chamado, sempre foi assim, né? O Senhor me mostrava o próximo passo, né? Nunca foi um projeto de vida meu sair do Brasil, nunca foi um desejo meu sair do Brasil, né? Nunca foi um desejo. Mas, desde novo, na verdade, desde do início do nosso casamento, a gente desenvolveu uma conexão com a Europa, né? Essa conexão, ela começou, para você ter noção, essa é uma outra história boa aí do casamento, porque a gente casou sem ter menor condição financeira de casar, não tínhamos condição nenhuma, não é? E Deus proveu tudo na última hora, nunca nos faltou nada desde o começo. E uma das coisas que Deus proveu foi a lua de mel. E a lua de mel foi da seguinte maneira: eu estava num culto da igreja, tinha acabado de conhecer uma mulher que era uma missionária da Alemanha, que estava alguns dias em Goiânia para participar de uma reunião de oração, de intercessão, do movimento de intercessão. E aí, essa irmã, num culto lá da videira, eu a levei no culto e tal,
E no meio do louvor, essa mulher cai da cadeira, assim, debaixo da unção de Deus, levanta e fala: Deus falou para mim que é para pagar a sua lua de mel para a Alemanha. Né? Oh, glória! E aí ela pagou tudo para mim e para a Gabriela, passagem, tudo, e 30 dias, ficamos 30 dias na Alemanha de lua de mel. E assim começou a minha história com a Europa. Depois disso, aí fui várias vezes na Alemanha com missões, né, evangelísticas para dar suporte para a plantação das igrejas da Videira, lá na Alemanha. Depois fui em outras, né, fui na França, fui em alguns outros locais. E aí, então, em 2016, veio essa questão, né, da Inglaterra, e começou da seguinte forma: eu tinha começado a traduzir, né, o pastor Reinhard. Eu falava um pouco de inglês, mas eu entendia bem, né, falava muito pouco, mas eu entendia. E aí eu comecei a traduzir, né, um pastor austríaco que andou conosco por um tempo, como profeta e tal. E aí eu andei com esse irmão uns 2 anos, traduzindo ele em vários locais. E eu estava traduzindo ele numa conferência dos Radicais Livres, no estádio Serra Dourada, 50 mil pessoas. Uau. E a esposa do pastor Giles, a Silvia, ela teve um sonho comigo. Teve um sonho onde ela me via pregando na Inglaterra em inglês. Ela me via. E aí ela contou esse sonho para o pastor Aloysio, e ela estava nessa conferência, só que ela nem sabia que eu entendia inglês e tal. E aí, quando eu fui para o stage e comecei a traduzir o Reinhard, aí ela falou: uau, ele entende inglês, então meu sonho era de Deus mesmo. E ela veio e compartilhou esse sonho comigo, né? Eu guardei aquilo no coração, porque, como eu disse, eu não tinha nenhuma intenção de sair do país. Eu estava muito bem no Brasil, estava como pastor em Ribeirão Preto, a igreja estava avançando, eu estava responsável por plantar igrejas no interior de São Paulo, mas eu guardei aquilo no coração e acabou que aquilo foi crescendo dentro de mim. A Gabriela compartilhou comigo que quando ela tinha 16 anos, na Jocum, Deus falou com ela que ela ia ser missionária na Inglaterra, com 16 anos de idade, Uau. né? E as coisas foram se encaixando, né? E aí então veio um convite, né, dos nossos líderes, do pastor Wilson, dizendo, né, que o pastor Giles tinha decidido retornar para o Brasil e que eles precisavam de um pastor que falasse um pouco de inglês e tal, para assumir a igreja, e pensar em mim. A gente foi orar, e aí realmente Deus me deu uma palavra lá no livro de Ruth, né, que o Senhor iria me dar favor, né, mesmo eu sendo um estrangeiro. E aí, debaixo dessa palavra, a gente decidiu vir. Maravilhoso, que bênção, pastor. E é interessante, né? Eu só vou abrir um adendo aqui, porque o senhor acabou vindo na contramão. Porque o que nós, como Europa na Graça, nós estamos no episódio número 8, todos os 7 vieram do Brasil para cá, mas todos lideram igrejas em língua portuguesa, plantaram igrejas em língua portuguesa. O senhor já veio para assumir uma igreja em inglês e até hoje, né, é responsável por essa igreja. É uma igreja que já está consolidada, né? É uma bênção. Queria que o senhor contasse para a gente quais foram as principais dificuldades do senhor e a diferença que o senhor percebe dos cultos em português, dos cultos em inglês. Como é que foi esse processo, essa transição, até chegar aqui e estar consolidado, de fato, né, nessa igreja em inglês? Olha, foi um desafio gigantesco, principalmente porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei achando que eu sabia falar inglês, aí que eu entendia. Aí quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não sabia. Surprise, né? Surprise, surprise. Todo mundo. Então, eu realmente não conseguia me comunicar em inglês, muito menos pregar. E eu cheguei aqui, o pastor Giles ficou aqui junto comigo, se eu não me engano, acho que 2 meses, e
foi embora. E no domingo seguinte eu tinha que pregar em inglês. Meu Deus. E eu pensei assim comigo, eu falei, olha, se esse pessoal é inglês, o pastor aqui era inglês, né? E um pastor é, cheio de dons, né? Um pastor muito eloquente, né? E muito intelectual, um cara formado em Oxford e tudo mais. Eu pensei comigo, se eu for pregar em português aqui e de repente pedir para alguém traduzir, metade dessa igreja vai embora, porque eles não vão aceitar isso. Aí eu falei, eu não tenho outro jeito, eu tenho que pregar em inglês, né? E isso foi um desafio enorme, mas foi o que me abençoou, né? Porque me colocou na parede, né? Não me deu opção, né? Eu vejo, né, que às vezes muitas pessoas se acomodam nessa questão aqui, porque às vezes você tem opção, né? Você trabalha, às vezes, não precisa falar o inglês, né? Você faz o seu círculo de amizade entre os brasileiros. Então, se você quiser, como a gente sabe aí dentro da comunidade brasileira, né? Você vive aqui sem falar inglês, né? Às vezes uma Exatamente. palavra, né? Mas eu não tive essa opção e eu agradeço a Deus por isso, porque por não ter tido essa opção, eu fui forçado a aprender, eu fui forçado a romper os meus limites, né? E fui forçada, mais do que tudo, a depender da graça de Deus mesmo. Eu falo que ser estrangeiro é uma experiência que nos ensina muito a respeito de humildade, né? Porque você, né? Eu estava lá no Brasil, eu tenho 2 diplomas de faculdade, pós-graduação e tudo mais. De repente você chega aqui e você não sabe dar bom dia, né? Então você vira um bebê, né? E Analfabeto funcional aqui, né? você vira um analfabeto funcional aqui e você tem que se É, virar, né? Então, e nisso tudo eu vi muitas vezes, né, o milagre de Deus, a graça de Deus, e acho que a maior prova disso é que nós não perdemos, nessa transição, nós não perdemos uma única família, e isso é a maior Glória a prova Deus. aí que foi glória a Deus, né? Deus. Porque Amém. qualquer transição sempre é desafiadora, mesmo dentro do Brasil, mesmo, né, num contexto muito mais favorável, né, sempre às vezes ali pessoas não se adaptam, acabam saindo, e pela graça de Deus nós não perdemos uma pessoa. Então A foi igreja te Deus. abraçou, né? Abraçou a família, né? Abraçado. É. Também, evidentemente, a igreja na época era uma igreja aí de umas 50 pessoas, né? Mas Uhum. também preciso dizer que era uma igreja madura, né? Irmãos maduros, irmãos que enxergaram, né? Que Deus estava nisso e realmente me abraçaram com as minhas limitações, que eu tinha muitas, continuo tendo algumas, né? Mesmo com a língua, mas mesmo assim eles me abraçaram aí como seu líder, como seu pastor, e por causa disso a coisa deu certo, graças a Deus. Glória a Glória a Jesus. Deus. Graças a Deus. A Hoje, grande hoje a bênção. Vine Church, ela está com uma média de quantos membros, pastor? Só para a Olha, gente entender de quanto o senhor pegou com 50 hoje em dia. é, hoje, na verdade, estamos aí passando a casa dos 200, né? Temos 207 pessoas, Glória a Deus. Uau. né? E eu acho que o mais legal dessa igreja, que eu gosto muito, pelo menos, é que é uma igreja muito internacional, né? Uma igreja que ela tem britânicos, mas ela também tem várias nacionalidades, né? Ela tem aí mais de 25 nacionalidades diferentes, né, dentro da igreja, né? Muitos Uau. africanos, muitos europeus, né? E alguns brasileiros também, né? Que às vezes também optaram, né, por estar numa igreja de fala inglesa, né? Uhum. Muito bom. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? É muito bom ouvir essas experiências, né? E com certeza vai nos edificar e edificar a outros, né? Porque às vezes nós pensamos muito na nossa limitação, mas esquecemos que Deus é Deus do impossível, né? Amém. E é onde, quando Ele quer agir, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, é assim, muito bom essa primeira parte de entender aquilo que o pastor nos trouxe, tem nos falado,
Mas a gente queria também conversar um pouquinho com relação à igreja e aquilo que o pastor ele tem como visão para frente, né? Então, assim, saiu na igreja de 50 pessoas, mais ou menos, né? Hoje passa dos 200. Mas eu queria saber, assim, pastor, com relação ao curto, médio e longo prazo, quais seriam as formas que o pastor tem como supervisor, porque o pastor é supervisor na Inglaterra e na Irlanda, na República da Irlanda, né? Tem um trabalho lá, né? Então, assim, com essa supervisão, como é que o pastor vai estar, os seus planos para poder trabalhar na igreja, no curto, médio e longo prazo? Olha, uma coisa que eu sou muito feliz, né? Estou aí no ministério desde 2002, fui ordenado em 2002, então já se vão aí 24 anos quase, né? E sempre dentro da videira, né? E eu acho que a videira é um ministério que ele traz muita clareza, né? Clareza para os membros e clareza também para o pastor, né? Então a gente tem uma visão muito clara, né? De que cada crente é um ministro, de cada casa é uma extensão da igreja. E nossa visão é multiplicação, porque a multiplicação é o que está no coração de Deus, né? Não é por vaidade, não é por presunção, é simplesmente por entender a necessidade extrema, né? A necessidade extrema de salvação, né? Nesse mundo perdido, né? Se nós cremos na Bíblia, né? Se nós cremos no céu e no inferno, nós temos, né, uma obrigação, né, de ter um clamor genuíno no nosso coração pela salvação de almas, né? E dentro disso, é claro que a gente sempre tem uma visão de expansão, de crescimento, né? Não só crescimento da igreja local, mas entendemos também, como videira, uma das unções que eu creio que o Senhor nos deu foi de levantar líderes. Levantar líderes dentro da vida da igreja e também levantar pastores, né? Levantar pastores, né? Então, algo que está no nosso coração é ver esse processo se multiplicando e acelerando, né, nos próximos anos, né? Até aqui a gente saiu então aí de uma igreja com 50 pessoas e hoje aí somos 11 obras, né? 11 igrejas, entre igrejas e microigrejas. Na Inglaterra e na Irlanda estamos com 11 trabalhos, né? Então, e isso aí no decorrer dos últimos 10 anos. E eu creio que isso vai acelerar, né? Então, o nosso desejo é nos próximos anos, aí, nos próximos 10 anos, aí, plantar pelo menos mais 20 igrejas. E nós temos uma visão de longo prazo, isso é um sonho, né? Uma visão, mas uma visão que eu creio, um sonho que eu creio que é possível, né? De plantar 100 igrejas aqui nessa nação, né, nos próximos 20, 30 anos, né? Quero gastar minha vida para isso, né? Agora, evidentemente, isso implica em levantar pastores, né? Levantar 100 pastores. Então, esse é o desejo do nosso coração, essa é a visão que nós temos de longo prazo, né? Sabemos que ela não vai acontecer amanhã, não vai acontecer depois de amanhã, mas se uma igreja virou 10 em 10 anos, por que 10 igrejas não podem virar 100 em 20 anos? Não é verdade? Então, nós só estamos crendo que o que aconteceu com a videira de Swindon vai também acontecer com cada uma dessas 10 igrejas, né? Nos próximos 10 anos, aí, 20 anos, né? Então isso é o que está no nosso coração, né? É ver mais pastores sendo levantados, ver mais igrejas sendo plantadas, não é? E, evidentemente, ver a igreja em Swindon, tanto a igreja de fala inglesa quanto a igreja de fala portuguesa, continuando a crescer, porque eu creio que tem espaço para isso, eu creio que, né, o Senhor nos chamou para fazer diferença aqui, em primeiro lugar, nessa cidade, não é? Nós somos essa igreja que hoje é a igreja maior da rede, né? E é a igreja que dá apoio para esses projetos de plantação, então nós temos também aí a obrigação de sair na frente, né? De crescer, de ser cada dia uma igreja mais
mais forte, mais consolidada, né? E cremos no Senhor para que Ele possa fazer isso no nosso meio, né? É só Ele que edifica a casa. Se Ele não edificar, em vão trabalhos que nela edifica. Exatamente. E aí o pastor citou 11 igrejas e micro-igrejas, né? O pastor poderia nos dar algum exemplo onde que essas igrejas hoje estão estabelecidas? Claro, claro. Então, nós temos a igreja aqui em Swindon, temos a igreja de Londres, temos em Eastbourne, temos em Manchester, temos em Chichester, e aí temos também em Dublin, em 3 cidades diferentes da Irlanda, né, que é Nava, Newbridge e Ennis. Estamos com 3 grupos lá também. E temos também aí um projeto, né, de plantação aí em Reading e em Oxford, né? Estamos com esses projetos aí. Oh, glória a Deus. Então, trabalho não vai faltar, né, pastor? Não Trabalho. vai, não vai. Precisamos orar para o Senhor mandar trabalhadores para a Seara, que a Seara Despertar, né? Despertar os trabalhadores, né? Maravilha. Glória a Deus. Mas, então, pastor, a gente vê aí que tem sido bem intenso o trabalho aqui na Inglaterra, né, e nas igrejas que o pastor supervisou. Nós vamos ter o culto da virada, né, que vai ser da rede de brasileiros, né, de língua brasileira, de portuguesa, melhor dizendo. E também vai ter o culto da virada da igreja de língua inglesa. E vai ser onde, pastor, que o senhor vai fazer o culto da virada? Olha, o da igreja inglesa vai ser lá no Shrivenham Hall, né, em Shrivenham, né? E o da portuguesa, como vocês sabem, vai ser ali no prédio da igreja Patton. Certo. Então, esse culto da virada, e já tem, no início de janeiro, já vai ter um culto especial, né? Um culto de celebração, né? Que eu até compartilhei hoje aqui na Europa na Graça, é o culto de celebração, várias nações, né? Que vai ser feita, deixa eu ver aqui, All Nations Celebrations, que vai ser no dia 17 Isso, é dia de janeiro. 17 de janeiro. Na verdade, esse vai ser um treinamento específico para as nossas irmãs, né, que trabalham com o Ministério Kids. Recentemente aí nós comemoramos, né, também 25 anos desse ministério, com um documentário aí que ficou maravilhoso. Muito bom, muito bom. Recomendo aí que, se alguém não assistiu, que assista, já está aberto aí no YouTube da Igreja Videira Oficial, acredito. E é um trabalho fantástico, né? O trabalho que nós realizamos com as crianças. Eu acho que esse é um diferencial da Videira, né? Um motivo pelo qual o nosso ministério se tornou, na verdade, conhecido até a nível mundial, por causa do trabalho que a gente desenvolve e a visão que a gente tem de edificar, né, vencedores desde a infância, né? De fazer discípulos aí desde a infância, né? E aí esse treinamento vai ser o primeiro treinamento aí do ano para a Rede Kids. E as mulheres, elas são muito criativas, né? São muito festeiras, as nossas irmãs abençoadas, e aí então elas, né, cada treinamento deste, elas dão um tema e se vestem a caráter, e o tema desse aí é All Nations, né? Para celebrar aí justamente essa diversidade de liderança que a gente tem dentro da igreja, com tantas nações diferentes. Glória a Deus. E a gente vê a preocupação da Igreja Videira, claro, com os adultos, mas voltado muito para a criança, essa nova geração, né? Esses que vêm. Então, a gente vê esse trabalho que é feito na igreja, mas a gente vê também um trabalho que é desenvolvido na escola, do currículo, assim, da escola secular, vamos dizer, né? E hoje a Igreja Videira, ela tem um trabalho referente à escola também, né? A escola que crianças vão, participam, estudam. Como é que é esse trabalho, pastor? Então, na verdade, é o que nós chamamos do Learning Center, e foi uma inspiração divina e outro desafio aí que, né, minha esposa amada aí encarou, né? E também vimos aí o favor de Deus, né? Porque começamos
começamos esse trabalho, na verdade, por causa dos nossos filhos, em primeiro lugar, por causa dos meus filhos, né, do Natan e da Elisa, né? Quando eu estava no Brasil, os meus filhos sempre estudaram em escolas cristãs. Eu sempre tive essa preocupação, porque a criança, principalmente quando ela é muito novinha, ela é muito vulnerável, né? Ela é muito influenciável. E a criança passa horas, né? Talvez a maior parte do dia, evidentemente, na escola, né? Sendo influenciada ali por professores, por colegas, e muitas vezes professores, infelizmente, que são contra valores cristãos, né? São contra Deus, né? E isso é ainda mais acentuado aqui na Inglaterra, né? Então, é um grande desafio hoje, né? Você guardar os seus filhos com o sistema educacional do jeito que ele está hoje aqui na Europa, de forma geral, não é só na Inglaterra, na Europa de forma geral, né? Então, devido a essa preocupação, né, quando nós viemos para a Inglaterra, a gente procurou uma escola cristã, e até existe uma escola cristã aqui na nossa cidade, coincidentemente, em Swindon. Meus filhos estudaram lá por um ano, mas é uma escola muito cara, né, que realmente poucas pessoas têm acesso. A gente conseguiu porque foi nos dado uma bolsa, então foi possível colocar eles lá, mas logo na sequência veio a pandemia e aí o Senhor nos desafiou, né? Porque não eram só os nossos filhos, eu tinha resolvido o problema dos meus filhos, mas a gente se compadecia pelos irmãos da igreja, pelas outras famílias que também queriam estar com os filhos numa escola cristã e não tinham como fazer isso, né? E disso nasceu, então, né, o desejo de começar uma escola, e a gente acabou optando por esse sistema do Learning Center, que é um sistema híbrido, né, entre escola e homeschool. As crianças estudam no prédio da igreja, na terça, quarta e quinta, e estudam de casa, segunda e sexta, e foi um sistema maravilhoso, porque ele é muito autodidata, e ele nos possibilitou abraçar aí crianças de diferentes idades, sem ter um staff muito grande, sem ter um custo muito grande, possibilitando, assim, ter uma mensalidade que ela é irrisória, né? Ela é acessível, né, para as famílias, né? Então, hoje nós estamos aí com quase 50 crianças aí no nosso Learning Center, a metade, talvez, 50% filhos de irmãos da nossa igreja, mas também abrimos para irmãos de outras igrejas que também tinham esse desejo, e hoje também estamos aí servindo aí, né, outras igrejas através do Learning Center. Então, hoje, aqui na Inglaterra, tem, aqui em Swindon, tem alguma outra, com esse mesmo modelo em alguma outra cidade, ou como, de repente, um pai que mora, por exemplo, em Oxford, seria acessível para o pai que mora em Oxford trazer, estar vinculado a esse Learning Center da Igreja Videira hoje? Olha, se não for tão longe, como você falou, Oxford, eu creio que é viável. Por exemplo, nós temos famílias, né, que moram em outras cidades, até 1 hora de distância. Nós temos famílias de Bristol que vêm para cá. Como são só 3 dias na semana, então é uma coisa que vale a pena. Vale a pena. Eu me lembro que nessa outra escola cristã, quando os meus filhos estavam ali, tinha uma família de 5 crianças que a mãe vinha de Londres todo dia para as crianças estudarem nessa escola e voltava para Londres. Então, eu acho que um pai e uma mãe cristão, quando ele tem revelação do perigo que o filho dele e a filha está correndo, infelizmente, né, a fé deles está correndo no sistema educacional tradicional, eu acho que qualquer sacrifício vale a pena para guardar os nossos filhos, né?
Essa Então, geração, né? Essa próxima geração, né? e com certeza a nossa visão é multiplicar isso, né? Nós já estamos aí no processo, no planejamento para abrir também o Learning Center em Londres, em Bristol, em outras localidades, e isso vai acontecer no futuro também. Glória a Deus. Juntamente com as igrejas, né? Exatamente. Onde tiver uma igreja, nós precisamos ter um Learning Center, porque ele se tornou parte do nosso ministério, uma extensão do nosso ministério. Glória a Jesus. E uma coisa que a gente vê, pastor, é claro que o pastor supervisou aqui na Irlanda, né, na Inglaterra, no Reino Unido e na Irlanda, mas a gente vê isso também fora, em outras igrejas na Europa, né? Nós tivemos há pouco tempo agora em Portugal, e no templo lá, né, no local que é o salão, né, o prédio, também tem um Learning Center, né? E foi bem interessante, eu pude visitar lá, eu cheguei um dia antes, e foi muito interessante o trabalho que as irmãs fazem lá. Essa é uma visão da videira com relação às igrejas na Europa, para que esses Learning Centers também sejam implantados nas igrejas da Europa? Com certeza. Na verdade, essa é uma visão da videira desde a videira de Goiânia, né? Hoje a videira em Goiânia tem uma escola com mais de 1.000 alunos, né? E a nossa visão, devido ao coração que Deus nos deu para investir nas crianças, né, é que toda igreja deve ter uma escola, né? Toda igreja que puder ter uma escola, ela deve ter uma escola ou deve ter um learning center, né? E a gente, na verdade, acabamos nos tornando inspiração para as outras igrejas da videira na Europa. Então, na verdade, Portugal, como você citou, foi a minha esposa que foi lá dar uma consultoria para a pastora Lorena, ajudá-la. Eles usam o mesmo sistema que nós usamos aqui. Depois, agora também fizemos a mesma coisa com a nossa igreja da Itália. Tivemos lá como equipe aqui de Swindon para ajudá-los já a começar a implantar um Learning Center lá. Então, com certeza, aonde as leis do país nos possibilitar, nós queremos ser bênção e ajudar as nossas igrejas aqui na Europa a seguir esse caminho também, porque é bênção para as nossas crianças. Glória a Jesus. E a nível de Europa, então, o Learning Center está bem explicado. A nível de Europa, das igrejas, né, as igrejas na Europa, como tem sido feito esse trabalho, como o pastor tem sido inserido nesse trabalho com as igrejas na Europa, e como o pastor vê o desenvolvimento das igrejas na Europa, particularmente na Europa, né, que é o nosso continente aqui. Claro, claro. Então, como videira e vinha, né, nós estamos aí, se eu não me engano, hoje em 12 países da Europa, né? Estamos aqui, se eu vou me lembrar aqui de alguns, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, que mais? Romênia, qual mais? Portugal, evidentemente, Espanha, enfim, estamos em 12 países, né? E a nossa estrutura, ela segue mais ou menos o mesmo modelo celular de acompanhamento dessas igrejas. Então, cada um desses países, ele tem um pastor principal, que nós chamamos de supervisor, é como se fosse um bispo, enfim, uma pessoa que supervisiona a obra extra local, não é? E aí, então, em cada um desses países, alguns estão com mais igrejas, outros com menos, mas no total nós temos aí hoje já mais de 50 igrejas videira na Europa, né? Com destaque para Portugal. Portugal foi o primeiro país que a videira entrou há muitos, muitos anos atrás, e está na frente nesse processo aí, com, se eu não me engano, 16 igrejas em 16 cidades, né? E algumas igrejas aí, mega igrejas, né? Como a igreja de Grandes Lisboa, igrejas, né? igreja de Lisboa, que alcançou aí os 1.000 membros agora. Uau. E até, eu acho que multiplicaram, né? Começou uma outra igreja próxima ali, que é Exato, uma cidade próxima, né? Que estão plantando agora na região metropolitana, ali em Cascais agora. E vão abrir em outras cidades ali da região metropolitana também. Glória a Deus, né? Muito, muito bom esse trabalho. Glória a Jesus. Muito bom. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor, né? De ver a obra do Senhor crescendo, né? Porque geralmente
quando a gente chega do Brasil na Europa, a informação que a gente ouve é que é um continente hostil ao evangelho, é um continente que as pessoas vêm querer trabalhar, ganhar dinheiro, mas é importante quando a gente vê que a obra do Senhor está crescendo, né? Que tem como estar na contramão disso, né? Que não tem Com como certeza. conter, né, o agir do Espírito Santo. E falando um pouco mais sobre isso, pastor, é essencial, a gente percebe que para que haja esse crescimento é necessário o discipulado, né? A Igreja Videira é uma igreja que investe bastante na questão do discipulado, na questão da missão, da visão. Então, nós queremos que o senhor falasse um pouco mais. O senhor até já comentou sobre isso, o slogan da igreja é cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Então, como o senhor enxerga essa missão para essa geração, para a próxima? Como o senhor lida com isso e com essas igrejas que ainda estão para chegar, né, dentro do projeto que o senhor tem de plantação de igrejas? Olha, nós cremos que o discipulado ele é fundamental, né? E evidentemente o coração do discipulado é Cristo, né? Não cremos, infelizmente se houve aí no passado, principalmente no movimento celular, no movimento G12, né? Uma visão de discipulado que era uma visão muito paternalista, às vezes até manipulativa, né? Aquele negócio que o discípulo, para ele comprar um carro, ele tinha que perguntar para o pastor se ele podia, coisa absurda, né? Isso para nós não é discipulado, né? Agora, o discipulado é o quê? É, é, é eu apontar para Cristo, né? E eu trazer algumas pessoas para mais próximo para passar para elas o que eu tenho pela graça de Deus, né? Não tenho pouco, mas o que eu tenho eu dou, né? No aspecto de experiência, no aspecto de encorajamento, né? E eu acho que dentro da nossa estrutura de igreja e o slogan que você citou, né, é muito importante que a gente entenda aquele princípio que a palavra diz, né, que nós devemos procurar homens fiéis que possam ensinar a outros, né? Então, ou seja, existe essa cadeia de aprendizado, né? Todos nós somos um aluno e um professor, não é? E a melhor maneira de você crescer é sendo sempre aluno e sendo sempre professor. Você precisa ser as duas coisas, não é? Então, a gente sempre fala, né, que dentro da videira, para você crescer, e na visão bíblica de crescimento espiritual, eu preciso ter um pai espiritual e eu preciso ser pai espiritual de alguém, né? Então, quando você não reconhece ninguém, não tem ninguém como modelo, você corre-se o risco de se tornar alguém independente, alguém sem referencial, alguém que vai crescendo muito solto, né? Então é muito saudável quando a gente tem alguém que a gente pode se espelhar, que a gente pode ter como modelo. Não que essa pessoa vai ser perfeita, não que essa pessoa vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida, mas ele vai ser um referencial para nós, né? Vai ser alguém que a gente pode olhar e falar, eu quero isso aqui que aquele irmão tem, eu quero isso aqui que aquele pastor tem, né? Eu quero receber dele, né? E da mesma forma, é muito importante você ter essa disposição de ter esse papel na vida de outros, né? Então, tem por outro lado aqueles que são menos maduros do que nós e tudo mais, e que você vai aproximar, você vai escolher pessoas para você investir, né? Tem uma palavra que a gente ministra, que correu a videira aí uma época, né? Que chama a alegria de investir em gente, né? E realmente para nós isso é uma alegria, né? Uma alegria poder investir em pessoas. E no meu caso, especificamente, como evidentemente o Senhor me colocou como pastor, o meu maior encargo e a minha maior alegria é poder encorajar, é poder ser canal para levantar outros irmãos que também querem ser pastor, né? É isso que eu sei, é isso que eu tenho feito nos últimos 25 anos da minha vida, então é isso que eu posso ensinar um pouquinho. Maravilha. E esse discipulado, a gente vê que o pastor até comentou, né? Os homens e também as mulheres.
né, esse discipulado para as mulheres, porque a gente vê, igual o pastor citou anteriormente, né, às vezes o pastor está lá na frente e a esposa está aqui atrás ou nem levantou ainda, né? E aí a gente vai ver que mais cedo ou mais tarde vai ter uma situação complicada, né? Então, assim, a importância de discipular as mulheres também nesse trabalho, né, pastor? Com certeza, e dentro disso é importante esclarecer uma visão que a gente tem discipulado, como eu disse aqui, para não, até mesmo para não correr esse risco de virar uma coisa muito paternalista, né, muito emocionalista. Para nós, o discipulado, ele sempre envolve o fazer a obra juntos, né? Então, o discipulado, então, como a gente está falando aqui, é um professor e um aluno. Eu vou te ensinar algo. Vai ter momentos que eu vou, de repente, te orientar ou dar alguma opinião em alguma questão pessoal, claro, né? Mas no dia a dia, eu vou te ensinar fazendo algo junto, né? Quando a gente faz algo junto, a gente tem a oportunidade de aprender coisas juntos, não é? E é isso que a gente fala em relação ao discipulado na videira. É por isso que, por exemplo, nós só discipulamos realmente, no sentido mais estrito dessa palavra, aquelas pessoas que estão dispostas a fazer parte da liderança, né? Quem que faz parte da liderança? Não é só o líder de célula, mas é o líder de célula, o anfitrião, o líder em treinamento, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem a disponibilidade de, pelo menos, se tornar um líder em treinamento, mesmo que ele venha só liderar daqui 1, 2, 3, 5 anos, mas ele tem esse coração, ele tem essa disposição, aí ele entra num processo mais eficaz e discipulado, né? Porque se ele não tem disposição de fazer o que eu estou fazendo, o propósito do discipulado fica muito limitado, né? E isso funciona tanto para os homens quanto para as mulheres. Por isso que, inclusive, a gente fala que a Rede Kids é uma rede que apacenta crianças e discipula mulheres, né? E por isso, às vezes, a importância da nossa insistência com as irmãs, principalmente casadas, principalmente com filho, que elas se vinculem na Rede Kids, porque ali, ao fazer a obra juntas, elas vão inevitavelmente ser discipuladas, não é? Então isso é muito importante. Evidentemente, não forçamos ninguém a nada. Quando a pessoa não quer se envolver ou quer se envolver em outra área, ela é livre para fazê-lo, mas tem que ser alertada desse princípio que nós cremos que é o melhor formato para ser eficaz. Se eu quero discipular alguém, a melhor maneira de eu discipular esse alguém é fazendo algo juntos. Muito bom. Maravilha, muito bem. E como o objetivo principal do discipulado é sempre gerar frutos, né, nós estamos aí vendo que há um projeto bem ambicioso, né, para o ano que vem, né, que vai ser o Batismo dos 100, né? Então está programado para maio agora, né, do próximo ano, esse ano que já está entrando. E qual é o objetivo principal, pastor, que o senhor vê assim dentro desse batismo e o alcance, a proporção? Porque eu entendo que assim, não é por acaso que foi escolher esse número 100, né? Existe algo que, de repente, o Senhor trouxe ao coração, que Deus deu uma revelação para que isso acontecesse, né? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Sobre Amém, o com batismo? certeza. Com certeza isso foi algo que Deus colocou no nosso coração e com alguns objetivos bem claros, né? O primeiro é o seguinte: eu acho que nós precisamos ter essa santa indignação de crer que o mesmo crescimento, o mesmo nível de conversão que às vezes nós vemos acontecendo, vamos pegar o Brasil aqui como exemplo, como a maioria de nós aqui, dos nossos ouvintes, são brasileiros, né? Então, eu vim da videira no Brasil, evidentemente, vim da videira de Goiânia inicialmente, antes de ser enviado para plantar igrejas em outras regiões do Brasil inicialmente, mas na videira de Goiânia eu participei primeiramente do batismo de 1000,
onde 1.000 pessoas foram batizadas num dia, e Uau. participei do emblemático batismo de 3.000 pessoas no ginásio. Eu estava lá na piscina, era um dos 10 pastores batizando 3.000 pessoas, né? Ficamos várias horas batizando 3.000 Vai ser uns pessoas. 300? Foi pelo menos 300. Eu Deu para aquecer o braço, hein? O braço estava dando cãibra no final e a água tinha virado caldo de milho. Uau. Mas foi uma experiência assim inesquecível. Costumo dizer que foi talvez o dia que eu senti mais unção na minha vida. Nunca vou me esquecer, inclusive tem uma foto lá no escritório da minha esposa para comprovar isso. Tem uma foto minha lá que foi alguém, infelizmente, tirou sem eu perceber. Uma foto minha chorando. Eu não sou de chorar fácil, não é a minha personalidade, mas nesse dia, durante o louvor, quem estava liderando o louvor era a Ludmila Ferb, e eu chorei copiosamente, eu acho que uns 30 minutos sem parar, não conseguia parar, mas chorei assim, igual criança, tamanha era a presença de Deus ali naquele lugar, né? E então, assim, quando a gente participa de coisas como essas, né, evidentemente Deus nos enviou para cá com um propósito, né? E é o propósito de crer que o mesmo Deus, né, que tem operado em países como o Brasil, em países da África, trazendo esse nível, né, de conversões, ele pode fazer o mesmo aqui, né? Pode fazer o mesmo aqui. E eu acho que uma indignação que a gente tem é que nós queremos ver mais batismos nas nossas igrejas mesmo, na própria igreja de Swindon, na própria igreja brasileira, na própria igreja inglesa aqui de Swindon. Nós queremos ver mais pessoas se batizando. Né? Nós temos crescido, a igreja brasileira aqui em Swindon tem crescido, a igreja inglesa tem crescido, mas muitas vezes esse crescimento, ele às vezes é fomentado por irmãos vindo de outras igrejas ou irmãos que se mudam, né, de outras cidades aqui para Swindon e procuram uma igreja, uma vez que se mudaram, né? E glória a Deus, acho que todos que Deus nos manda são presentes, são bênção, e nós ficamos felizes com cada alma que o Senhor traz, né? Agora, nós queremos ver mais conversão, não é? Gente aí com seus 30 anos, seus 40 anos, que está aí hoje perdido, tá? Não tem Deus, não tem passado cristão nenhum, se convertendo, indo nos nossos encontros, convertendo, levantando a mão para batizar. Nós queremos ver mais isso acontecendo, né? Historicamente, aí, durante o ano, eu acho que a nossa igreja, ela batiza em torno, aí, entre ingleses e brasileiros, a gente deve batizar aí uma média, aí, talvez, de 30 pessoas por ano, né? Aí, por um lado, você fala, nossa, tão pouco. Pois é, mas num contexto de Inglaterra e no contexto aqui de outras igrejas, a gente às vezes se depara com igrejas que não batizam ninguém há anos. Né? Não batizam ninguém há anos. Então, eu louvo a Deus porque temos batizado aí 15, 20, 30 todo ano. Mas eu sei que Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Não é? Acaba que... Desculpa, pastor, pode terminar. Não, e só concluindo, então, como fruto desse desejo e numa declaração de fé, de indignação, e junto com os outros pastores, nós, então, como rede, decidimos fazer esse batismo de 100 pessoas, porque nunca fizemos, né? Não é algo que acontece aqui, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Quando a gente lançou esse projeto, eu nunca tinha ouvido falar, isso, até onde eu sei, isso nunca aconteceu aqui na Inglaterra, né? Até onde eu sei, não tenho essa informação que isso aconteceu, de 100 pessoas serem batizadas em praça pública, né? Depois que eu lancei, achei interessante, recentemente, acho que uns 3 meses atrás, um grupo de igrejas também fizeram exatamente a mesma coisa. Se não me engano, 5 igrejas se juntaram, fizeram um batismo na praia com 90 pessoas, se eu não me engano. E saiu nos jornais aqui da Inglaterra. Foi assim que eu fiquei sabendo, né? Vi no jornal, né? Isso há 2 meses atrás, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu no país.
Então, eu creio que isso também, para mim, veio reforçar que o Espírito Santo é que colocou isso no nosso coração como uma declaração profética. Em primeiro lugar, para nós nos desafiarmos a crer que Deus quer fazer mais. Em segundo lugar, como um testemunho público, né, para os ímpios. Por isso decidimos fazer, inclusive vamos pagar um preço financeiro para montar tudo isso ali no meio de um parque, toda a estrutura que nós vamos ter que montar, mas queremos fazer isso porque para ser um testemunho público de que Deus está movendo, de que Deus está agindo, de que as igrejas estão vivas aqui na Inglaterra, né, estão avançando, estão ganhando mais almas, não é? Então tem esse propósito múltiplo. Por um lado, ser um testemunho público para a sociedade, por outro, nos desafiar a crer que nós vamos ver mais conversões no nosso meio, né? E isso tudo junto às nossas igrejas, não é um desafio só da igreja de Swindon, o desafio é que as nossas igrejas juntas possam, então, batizar 100 pessoas. Não, e é muito interessante, porque eu vou falar, eu como um membro, né, da igreja, acaba que a gente acaba entrando num ciclo de comodismo. Porque você vê a igreja crescendo, mas você vê outras pessoas chegando, você se dá por satisfeito da igreja estar crescendo, mas muitas vezes, quando você olha para o lado, você vê muitos colegas de trabalho, você vê muita gente que ainda está sedento, querendo o Senhor, mas às vezes você não tem aquela motivação. Não é que você não tenha motivação, mas é que você já está preocupado com outras coisas. Então, quando você joga esse desafio, olha, aí você pensa, não, tem muita gente para ser salva ainda, né? Realmente tem muito campo, né? A seara está grande, aí está querendo para ser colhida mesmo, é verdade. Com certeza, com Muito certeza. bom. Nós temos que chegar no ponto igual o Brasil lá, né? Que você tropeça em igreja, né? Exato. Eu vou lá no Brasil, tem uma igreja nossa videira lá, que ela tá num galpão. No galpão do lado é uma Deus é Amor e no outro é um Universal, uma do lado da outra. Nós temos que... Quando a gente chegar nesse ponto, tá bom, podemos parar de abrir a igreja. E aí já está definido, o local vai ser em maio, né? Já tem uma data definida, pastor? Temos a data, o local, vai ser dia 24 de maio, no Lydia Park. Vai ser lá no Lydia Park. Vamos fazer um dia de conferência, a nossa conferência anual, como os irmãos devem saber, uma vez ao ano a gente junta todas as igrejas, todos os membros da igreja, para fazer a nossa conferência anual. Então, esse ano, dentro da conferência, que vai ser de um dia, no sábado, dia 24 de maio, nós vamos concluir a conferência com esse batismo em nome de Jesus com 100 almas. Poderoso. Então já está feito o convite aqui, você que gostaria de presenciar esse momento histórico, né? De 100 pessoas descendo as águas, entregando as suas vidas a Cristo, como é um testemunho público ali, que são novas criaturas. Você está convidado a participar conosco. Agora, a gente vê, assim, nesse trabalho que o pastor tem feito, com relação ao discipulado, o trabalho com as igrejas, né, plantando novas igrejas, e esse daí é um aspecto do pastor. Mas a gente queria falar um pouco sobre o outro lado, o Antônio Fernandes, que é escritor, né? A gente vê aqui que o pastor já escreveu vários livros, entre eles 5 Sentidos de um Povo Profético, né? Profetas Maiores, são vários os profetas maiores que o pastor separou por capítulos. Como é que seria esse trabalho com esse livro em particular, que eu achei muito interessante, os profetas maiores? Então, porque né, na questão teológica, né, a gente separa entre profetas menores e profetas maiores, e isso não tem nada a ver com a influência, né, mas é só com a extensão do livro, né? Então, né, os profetas maiores ali, né, são os maiores deles ali de extensão, né, Isaías e esses, né? E o que acontece? Esse livro especificamente, eu fiz o quê? Eu começo ele
fazendo uma panorâmica, né, desses 4 profetas maiores e falando o contexto de cada livro, a mensagem profética específica, né, de cada livro. Começo falando a respeito disso e trazendo uma aplicação, tudo que eu escrevo, que eu prego, eu procuro, né, tentar trazer uma aplicação, né? Então, trazendo uma aplicação aí para o nosso cotidiano dessa mensagem profética, né? Certo. E isso daí é até uma pergunta que a gente já entrevistou alguns pastores aqui que escreveram livros também. E é uma coisa assim, que surgindo a oportunidade, por exemplo, tem pessoas que elas têm, até falam, né? Ó, a Bíblia está aí para estudar. E o que leva uma pessoa, né, igual o pastor, a escrever uma literatura dessa, né? Qual é o propósito do... Porque, mas a Bíblia é aquilo as escrituras são a base da nossa doutrina, né? Mas há um porquê do pastor escrever esses livros, né? Escrever esses livros. E às vezes algumas pessoas não entendem. Então, assim, o que levaria, ou qual o propósito do pastor escrever esses livros? Porque justamente eles são aplicados com determinadas fases, momentos da igreja, né? Igual um outro livro que a gente vai comentar aqui, foi um período que a igreja fez um jejum. Então, assim, qual seria o propósito do escrever desses livros? Olha, evidentemente, a Bíblia é a fundação e ela é o livro mais importante que todo cristão precisa ler, né? E nenhum livro que nenhum autor cristão, nenhum pastor possa escrever deve ser comparado com a Bíblia, porque a Bíblia ela é 100%, né, inspirada pelo Espírito Santo e longe de mim querer dizer que os meus livros são 100% inspirados pelo Espírito Santo, mas eu creio que eles são. Eu acho Uma que porção, né? de maneira assim ilustrativa, né? Eu poderia lembrar aqui do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz lá em uma das suas cartas, né? Em algum momento lá ele diz, olha, isso aqui eu falo Paulo, né? Ele está dando ali a opinião dele, né? Mas foi uma opinião tão certeira que acabou virando Bíblia, né? Tá? Acabou parando dentro da Bíblia, né? É Então, verdade. e de certa maneira, evidentemente, todo livro cristão, ele é fruto, eu creio, de uma experiência que aquele autor teve em alguma determinada área, em algum determinado texto bíblico, né, com um determinado foco, né? E eu acho que eles são muito bons, muito importantes, porque eles nos ajudam a entender os textos bíblicos, né? Eu acho que todo livro cristão, em menor ou maior grau, ele vai te ajudar a entender melhor a Bíblia, né? Se ele é um bom livro cristão, ele vai produzir isso, né? Às vezes a gente tem pessoas aí de diferentes níveis de maturidade cristã, né? E eu me lembro, né, por exemplo, como livros cristãos foram cruciais na minha fé, no meu desenvolvimento e até no meu desejo de ler a Bíblia ou no meu entendimento das Escrituras, né? Então, me lembro aqui de livros como Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, que eu li nos primeiros momentos ali da minha conversão, né? Como que aquele livro me inspirou, na verdade, a buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Me lembro ali de ter lido ali o livro Celebração da Disciplina, né, do Richard Foster, se eu não me engano, e como aquele livro me inspirou a ter uma vida devocional com Deus. Então, quer dizer, Deus usa homens, né? Deus usa pessoas, não é? Para nos edificar de diferentes maneiras, né? E é nesse contexto aí que livros cristãos, de autores cristãos, que são fundamentados na Bíblia, em textos bíblicos, eles podem nos ajudar muito, né? De forma um pouco mais simples, um pouco mais mastigada, vamos dizer assim, a nos voltar para as próprias escrituras em si. Então, a Bíblia, ela é, com certeza, aquilo que vai nos trazer a
a palavra de Deus como doutrina, ensino, mas os livros, eles são mecanismos também que nos ajudam, que nos motivam, que abrem muitas vezes o nosso entendimento. Então, pessoas, às vezes, elas não têm o costume ou o desejo ou a preocupação, mas eu vou ler esse livro aqui, mas eu não tinha que estar lendo a Bíblia. Claro que você não vai deixar de ler a Bíblia para ler o livro, mas você vai trabalhar com os dois juntos, né, para poder abrir o seu entendimento. Seria isso mesmo, pastor? Exatamente, exatamente. Né? A Bíblia é o seu livro de cabeceira, é o livro que você lê todo dia, né? Se possível, né? Livros vêm e vão. E dentro de todo livro, você vai pegar ali algumas pérolas, né? Você vai pegar ali dentro de um livro aquelas partes que você vai sublinhar e tal, que o Espírito Santo vai usar também para falar com você, mas é pontual, né? A Bíblia não. A Bíblia, ela tem que estar 100% do tempo conosco. Glória a Deus. Alguma palavra, Dan, que você gostaria de Não, trazer? eu, assim, alguns livros são como uma lupa dentro da Bíblia também, né? Às vezes você pega um livro que você vai ver aspectos da palavra que você nunca se atentou, né? Então você vai ver o livro, vai debruçar sobre algum assunto dentro da Bíblia, que aquele autor ele vai esmiuçando mais, né? E você, depois quando você pega a Bíblia, você tem outro entendimento, né? Eu vejo isso com Eu acho que uma maneira muito simples de ver isso é que todo livro é um discipulado. Uhum. A gente falou agora há pouco aqui de discipulado, ninguém questiona na igreja o benefício de ter um discipulador ou de ter alguém que você pode aprender com ele. Né? Então não tem por que questionar um livro, porque o livro ele tem justamente esse papel. É alguém te ensinando algo. Né? Na prática, né? Só que em vez dele te ensinar presencialmente, ele está te ensinando através do livro. E nós temos aqui esse livro, né? Haja Luz, que o pastor o pastor Antônio escreveu, 2 anos atrás, pastor, 1 ano atrás? Acho que foi um ano atrás. 1 ano atrás, 2024, né? E eu, assim, comecei a ler, foi até o Dan que me emprestou, falou assim, eu tenho um livro lá, se você quer dar uma lida, eu falei, não, claro, vamos ler. Aí, no começo do livro, assim, eu não terminei, é claro, né? Eu li as primeiras 40 páginas, assim, mas uma coisa que eu estava até comentando com minha esposa, olha só como é que abre a nossa mente e muda muitas vezes a nossa perspectiva. Então, uma das primeiras frases que eu comecei a ler, fala assim, ó, não se relacionar com Deus de forma pessoal é o mesmo que tratá-lo como uma imagem de escultura. Então, olha só, se isso não é uma coisa, não te faz... Tem alguma coisa aqui que eu preciso entender melhor o que é isso, né? E algumas coisas, se o pastor tiver um tempinho, né, de conversar com a gente, outra coisa que marcou muito o livro as frases que eu li, fala assim, como seria a sua vida se você tivesse a completa clareza da voz de Deus? Se você tivesse completa clareza daquilo que Deus quer falar com você. E aí eu comecei até vi, né, algumas perguntas que são feitas, te levando, como o pastor falou, um discipulado, né? Te ensinando a detectar certas situações na sua vida cotidiana, né? Na sua vida cristã, você abrir os seus ouvidos e o seu entendimento para que Deus possa falar. Tem como o pastor conversar um pouquinho com a gente com relação a este livro aí, porque é muito interessante. Eu gostei, assim, ficou algo marcante. Eu conversei com minha esposa, a gente ficou maravilhado com essas frases. Amém. Então, é um prazer, porque esse livro aí, eu sempre falo, né? Eu acho que eu escrevi, se eu não me engano, não sei se foi 8 ou 9, 10 livros, alguma coisa assim, mas se alguém me perguntasse qual que é um que eu não posso deixar de ler, seria esse. Seria esse. Por quê? Porque o assunto desse livro é como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. O título, Haja Luz, eu coloquei esse título porque é a primeira referência quando a Bíblia fala onde Deus falou algo, né? Que está lá em Gênesis, né? Bem no início de tudo.
que se diz lá no versículo, né? E Deus disse, haja luz e houve luz. Então, é a primeira menção de algo que Deus disse, e foi justamente essa frase, haja luz, e evidentemente foi para gerar a luz, né? Então, o que acontece? Eu sempre digo, né, e uma das coisas que eu falo no livro aí é que se você não falhar em ouvir a voz de Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Porque qual que é o grande desafio da vida cristã? É ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pelo Espírito, não é? E se nós formos 100% guiados pelo Espírito, o que pode dar errado na nossa vida, não é verdade, né? Quantas vezes a gente olha para trás e a gente, às vezes, pensa em decisões que nós tomamos que depois, no futuro, a gente entendeu que não foi a melhor decisão, né? Quantas vezes que a gente pode olhar para trás e a gente, às vezes, falou coisas que depois a gente percebeu que não deveria ter falado, não é verdade? Né? Isso tudo por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus, não paramos para sermos guiados pelo Espírito, né? Essa frase aí provocativa que você citou aí, que você leu, né, de que ao não se relacionar com Deus, nós estamos como que tratando ele como uma imagem de escultura. O que eu quis dizer com isso, de maneira provocativa, é o seguinte: Deus ele está vivo, ele não está morto, né? E ele fala, né? A imagem de escultura, ela não fala, ela não mexe, ela não anda, ela está estática, ela é um pedaço de madeira, um pedaço de cerâmica, que na verdade não tem como você se relacionar com ele porque não conversa. Mas Deus conversa, Deus fala com seus filhos, né? Deus fala conosco. A Bíblia, ela está permeada do começo ao fim de histórias, de ilustrações, de momentos onde Deus fala com pessoas, né? E esses momentos foram cruciais para a história bíblica, cruciais para a vida daquelas pessoas que pararam e ouviram a Deus, né? E com certeza são cruciais para nós também, né? Os irmãos né, falei aqui algumas coisas, vou falar da minha história aqui pessoal, né? Então eu dei o exemplo aqui da minha esposa e como a gente se relacionou, mas realmente Deus falou comigo. Deus falou comigo que ela era minha esposa. Eu ouvi a voz de Deus. E por isso eu casei com ela. Ah, mas você achava ela bonita? Achava. Ah, mas ela era uma menina espiritual? Era. Mas se Deus não tivesse falado comigo, eu não teria casado. Eu casei porque Deus falou comigo. Entende? Marcante, né? Eu vim aqui para a Inglaterra. Falamos sobre isso, né? Foram várias confirmações, várias coisas que foram se alinhando, mas aí teve um momento decisivo onde Deus falou comigo. E por causa disso eu vim para a Inglaterra, né? Então, eu creio que todo cristão deveria andar dessa maneira, deveria procurar viver dessa maneira. Mas qual que é o grande desafio? Discernir a voz de Deus, né? Porque às vezes a gente não sabe discernir a voz de Deus, ou às vezes também pessoas usam de maneira leviana essa questão de Deus falou comigo, né? Às vezes usam de maneira leviana, sem ter convicção, sem ter certeza que realmente foi Deus que falou, não é? Então, isso tudo é muito sério e pode fazer toda a diferença na nossa vida quando a gente realmente consegue desenvolver, né, a habilidade de ouvir a voz de Deus, que todos nós fomos criados com essa habilidade pelo próprio Senhor, porque Ele é o maior interessado em falar conosco. Pastor, desculpa, Jorge. Não, pode falar. É até interessante o senhor falar sobre isso, porque quem conhece um pouco mais o senhor, né, que segue o senhor nas redes sociais, inclusive aqui no rodapé está passando o Instagram do senhor, os irmãos que quiserem entrar, né, para conhecer, seguir, se ainda não seguem. Inclusive, na bio do senhor mesmo, o senhor tem a questão dos livros, e a gente percebe que o senhor sempre vai muito para o profético, né? Para essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, é algo que o senhor já carrega com muita autoridade, né? Inclusive, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre, se eu não me engano, este livro, eu até peguei algumas aulas, eu cheguei a assistir uma parte,
ele tem uma mentoria sobre ele também, né? Que ajuda a pessoa que tem interesse, que está ouvindo, que está nos ouvindo e que tem interesse em conhecer mais, em ouvir melhor a voz de Deus, em identificar melhor a voz de Deus, né? O senhor tem alguns materiais a mais, né? Uma mentoria a mais para ajudar, não tem, pastor? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Para equipar aquele que está nos ouvindo? Amém. Com certeza. Se você entrar aí no meu Instagram, Antônio Fernandes _BR, e você clicar lá na bio, vai abrir lá alguns links, entre eles tem lá o link livraria, onde você encontra aí todos os livros para comprar pela Amazon, e também tem um outro link lá de 2 cursos. O curso Profético 4x4, que é uma mentoria sobre como desenvolver o dom profético, uma vez que você já recebeu, já tem, como desenvolver esse dom, né? E a outra é a mentoria Haja Luz, que é justamente com base no livro. O livro é um resumo dessa mentoria, na verdade, né? Onde ali eu tenho 35 aulas gravadas sobre como ouvir a voz de Deus de diferentes maneiras. Nós podemos ouvir a Deus através da Bíblia, nós podemos ouvir a Deus através de uma palavra profética, nós podemos ouvir a Deus em uma conversa de discipulado, nós podemos ouvir a Deus numa pregação, nós podemos ouvir a Deus de forma audível, né? Algumas pessoas têm essa experiência, não é? Então, ali nessa mentoria, eu falo de diferentes maneiras, citando exemplos bíblicos, diferentes maneiras que Deus pode falar conosco e como ter mais discernimento se é Deus realmente que está falando. Recomendo aí aos nossos ouvintes, dá uma olhada. Muito bom, glória a Deus. Então, assim, o segredo de um bom relacionamento, né? Abre aspas aqui, né? E fecha aspas, o segredo de um bom relacionamento é uma boa comunicação, investir tempo ouvindo a Deus. Então, se você tem o desejo de viver essa experiência, de ouvir a Deus, né? Muitas vezes nós tratamos Deus como um monólogo, né? É nós falando só, esquecemos de ouvir. Olha só que coisa interessante. Então, uma coisa é só você falar. Nós precisamos investir tempo ouvindo a voz de Deus. Então, se você tiver oportunidade, desejo, haja luz, né? Como foi falado aqui na bio do pastor, vai estar as informações para comprar. É muito precioso, com certeza. Vou terminar de ler aí o mais rápido possível. Amém. Recomendo também. Realmente me edificou bastante. Eu lembro que, contar um testemunho pessoal, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com fazer nas minhas orações. Não é que eu não orava ao Senhor, que não lia a Bíblia, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de devocional. De ter aquele momento específico para devocionar. E esse livro realmente ele me provocou bastante. Assim. Amém. Que bom. Me provocou bastante a colocar em prática, né? Essa parte de devocional, de tirar um tempo, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu já ouço Deus, eu estou nas minhas atividades, mas eu estou falando com Deus, né? Mas a gente percebe que tem mais, né? Amém. Há uma porção maior, né? Há uma porção maior, né? Amém. Com certeza. Não, então a gente já está caminhando para o encerramento, infelizmente, né? A gente não pode tomar muito tempo aí do pastor, muitas ocupações. Final, né? Aí você está agora a cargo de finalizarmos aí esse período com o pastor. Maravilha. Então, pastor, infelizmente, né, a gente está chegando ao final. Foi um momento muito especial, né? Assim, estamos muito edificados. Tenho certeza que todos que estamos ouvindo também. Nós queríamos, para encerrar, pastor, que o senhor desse uma palavra para a gente. Então, a gente percebe que muitas vezes tem pessoas que se perguntam por que eu devo congregar? A gente tem falado tanto em congregar, em servir, em buscar, mas pode ter pessoas nos ouvindo que ainda não congregam, que ainda não têm essa experiência. O senhor poderia, assim, de uma forma prática, de repente, deixar 2 ou 3 motivos essenciais, assim, para uma pessoa congregar, a importância de congregar, de estar servindo ao Senhor? Amém. Olha, eu costumo dizer que cristianismo não combina com individualismo, né? Então, infelizmente, né, a sociedade caminha cada dia mais para vidas isoladas. A sociedade ela caminha cada dia mais para todo mundo ficar dentro de casa e
e trabalhar de home office e ter o seu momento de lazer numa tela de celular, não é? Sem interação social. Tenha certeza que essa é a estratégia do diabo, né? Para desestabilizar a sociedade, as famílias e a igreja também. Mas o inverso disso é o estilo de vida de Deus. O estilo de vida de Deus é o estilo de vida de comunidade. Costumo dizer que Deus, na sua essência, ele é plural. Na sua individualidade, ele é plural. Ele é o único que é 13 e 1 ao mesmo tempo. Então, de certa maneira, ele nunca está sozinho, na verdade. Então, isso fala algo para nós, não é? E pensar que esse Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, o plano de Deus para nós sempre foi ser membros de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, Nós fazemos parte da noiva, fazemos parte do exército de Deus. Todas essas ilustrações bíblicas, a casa de Deus, a Bíblia nos chama de pedras vivas dessa casa. Todas essas ilustrações bíblicas, elas nos falam do mesmo ponto, comunhão. Então, é impossível você servir a Deus isolado, sem fazer parte de uma igreja local. Infelizmente, com a pandemia, e tudo que aconteceu, essa tendência se agravou ainda mais, e muitas pessoas, às vezes, até mesmo que faziam parte de uma igreja local, elas deixaram de congregar com a pandemia e muitas nunca voltaram. E isso é um grande engano. Se você está me ouvindo aqui e você é um cristão e você não está congregando, volte para a igreja, volte a fazer parte de uma igreja local. Aí você pode falar, mas eu faço parte da Igreja Universal dos Santos, da igreja que é o corpo de Cristo, de maneira abstrata. Sim, todos nós fazemos. Mas a maneira prática de você se vincular a esse corpo é sendo membro de uma igreja local. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, e ele fala que nós devemos congregar para praticar boas obras e ativar o amor dentro de nós. Há um versículo na Bíblia que fala a respeito disso. Então, não é possível ativar o amor e realizar boas obras sozinho. Como que você faz boas obras sozinho? E nós somos chamados para realizar boas obras. Efésios 2:10 diz isso, que o Senhor já preparou boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. E você não tem como fazer boas obras se você não tiver inserido numa comunidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, quero deixar isso aqui como uma palavra final para você. Eu quero dizer para você, você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Não aceite esse espírito crítico contra a igreja, esse espírito crítico contra denominações, contra pastores. Não aceite, esse não é o espírito de Cristo. O espírito de Cristo é o espírito da unidade. Nós todos estamos caminhando para a eternidade. E na eternidade, se você lá ler no final da sua Bíblia, o último capítulo da Bíblia, ele vai falar o quê? E nós vamos ser todos um. Então, quer dizer, se você não gosta de congregar aqui, como é que você vai fazer parte disso lá na frente? Você vai ter um problema. Então, resolve o seu individualismo aqui. Eu te garanto que é mais fácil. Amém? Então, fica aí o desafio para você que está me ouvindo. Se você está fora da comunhão da igreja, volta hoje, procura uma igreja local perto de você. Vai ser realmente algo que vai te edificar e você também vai ter oportunidade de edificar a outros. Não enterra o seu talento. Você é alguém que tem talentos, tem dons, todos nós temos, pelo menos um. Então, o seu desafio é não enterrar, mas sim multiplicar o seu talento. Fica essa palavra aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Glória a Deus. Maravilha, pastor, maravilha. O senhor já deixou uma palavra de encorajamento final, mas eu queria deixar um espaço para o senhor, se o senhor quiser deixar uma palavra para quem está assistindo, de repente falar algo que está no seu coração, de repente algo que o senhor ainda deseja acrescentar a respeito igual fala o dia do culto,
né, algo relevante que o senhor quiser passar para a gente, o espaço é do senhor, se você quiser deixar suas considerações finais aí. Quero agradecer aqui a você, Dan, você, Jorge, pelo convite, pelo bate-papo, foi uma bênção. E quero, com certeza, finalizar aqui deixando um convite aí para os nossos ouvintes. Né? Se você está em uma dessas cidades que eu mencionei e você não faz parte de uma igreja, entra aí no meu Instagram, me manda uma mensagem no meu direct, eu vou te colocar em contato aí com os nossos pastores em Bristol, em Londres, Eastbourne, Manchester e todas as outras cidades aí que temos videira. Se você está em algum lugar da Inglaterra ou da Irlanda, não tem uma igreja, não sabe como achar uma, me contacta no meu Instagram, eu vou te ajudar nisso, com certeza. Né? E fica aqui o convite para você abraçar esse desafio conosco. Se você faz parte de uma igreja que faz parte da nossa rede de igrejas, lembra que esse batismo, né, de 100 é o seu batismo também, é o seu desafio também, para que você possa crer no Senhor, que você vai ser canal de Deus para batizar uma alma. Amém? Né, o nosso desafio de maneira mais prática, dentro das nossas igrejas, é que cada célula vai batizar pelo menos 2 pessoas. Cada célula vai batizar pelo menos 2 pessoas. Mas eu desafio você que está me ouvindo, essa é a minha palavra final para você. Ganhe uma pessoa para Jesus, discipule uma pessoa para Jesus, batize uma pessoa para Jesus. E se você precisa de ajuda nisso e quer participar, quer fazer isso junto conosco, se junte ao nosso projeto, converse com um dos nossos pastores, me contacte, vamos sonhar juntos aí por um batismo de 100 almas no dia 24 de maio de 2026. Glória a Deus. Glória. Maravilha. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos. Jorge, quer suas considerações finais aí, Jorge? Amém. Pastor, a gente só queria mais uma vez agradecer, né, pela sua presença e aquilo que o pastor pôde compartilhar conosco, e aqueles também que nos ouvem, a gente agradece, né, a companhia. A gente vai estar soltando aí o vídeo em breve, total, mas nós vamos estar fazendo alguns cortes para que as pessoas já comecem a ouvir, né, essas palavras que o pastor nos trouxe. E nós gostaríamos só de nos despedir, dizer que nós encerramos mais aqui um episódio da Europa na Graça. E se você gostou do conteúdo deste canal, nós incentivamos a se inscrever. Nós estamos lá no YouTube, no TikTok, nós estamos no Instagram. E se você gostou desse vídeo, se algo te chamou a atenção e você deseja até mesmo edificar a outros, compartilhe partes deste vídeo, compartilhe os stories que nós vamos colocar, né, os cortes que nós vamos fazer, para que outras pessoas sejam edificadas. Isso é muito bom, né, para que outras pessoas tenham um entendimento daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e o seu projeto de salvação para nós. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer o pastor aqui, Antônio, agradecer o Dan, amém, e desejar a todos uma boa noite, e que Deus possa abençoar as vossas famílias, né? E seja debaixo da paz e da alegria do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos. Tchau, tchau. Até mais, pastor. Tchau, tchau. Obrigado.